Agora sim. Boa tarde, pessoal. Então, vou fazer a apresentação do meu projeto final. O tema escolhido foi Bluetooth Low Energy mais Block Based VPL, que é de Visual Programming Language. Então, o Bluetooth Low Energy, ele já foi apresentado no meu seminário. Então, por conta disso, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas vai ser importante a gente fazer um overview, tá? Então, a agenda aqui está reservada para a gente fazer uma introdução, fazer esse breve overview, depois falar das tecnologias e ferramentas utilizadas, relembrar a proposta ali com os pequenos ajustes que foram feitos, né? E, na sequência, os resultados e conclusões, e a partir daí a gente já vê a parte prática. Então, introdução. Como o projeto tem todo o foco ali no Bluetooth Low Energy, né? É sempre bom a gente dar uma relembrada aí. O Bluetooth Low Energy, ele também é chamado de Bluetooth Smart, né? Tem como principal objetivo, o nome já diz tudo, né? Baixo consumo, tá? Então, esse padrão, ele introduziu ali a possibilidade de gerar pequenas quantidades de dados, né, que podem ser enviados como notificações e alertas, e que são utilizados muito utilizados ali em automação de casas, em questões de dispositivos de saúde, fitness e muito ali também na parte de internet das coisas, tá? Então, esse protocolo, né, o Bluetooth Low Energy, ele foi introduzido ali a partir da versão 4 do Bluetooth, e a parte muito interessante é que ele pode, né, o Bluetooth Low Energy, ele possibilita aí que dispositivos operem ali por meses ou anos utilizando uma única coin cell battery, né, uma bateriazinha pequena. Então, e os dispositivos que suportam essa tecnologia passaram a ser chamados de Smart Ready Devices, tá? Então, além disso, eles têm um custo muito baixo e eles possuem interoperabilidade ali, né, entre dispositivos, além de ter ali uma otimização ali no alcance. Então, só para a gente relembrar os três tipos aí de Bluetooth, né? Na esquerda a gente tem um clássico, na direita a gente tem o Bluetooth Low Energy, né, puramente, e aqui no meio a gente tem o Bluetooth Smart Ready, né, que tem essa pilha de protocolo um pouco híbrida aí, né, que possibilita ele se comunicar tanto com o clássico, tanto com o Smart Ready, né? Então, a gente consegue ver aqui. Lembrando que a apresentação que eu fiz, né, bem focado nessa pilha de protocolo do Bluetooth Smart, tá? Em relação à máquina de estados do Bluetooth Low Energy, né, a gente tem 5 estados, né, que a gente já abordou na apresentação e, inclusive, se assemelha muito com outros protocolos que a gente viu no decorrer do curso. Esses estados são o Standby, a gente tem o Advertising, a gente tem o Scanning, a gente tem o Initiating e o Connect. Mas, especificamente, a gente tem que quando ele está em standby, ele não está recebendo e nem enviando nenhum pacote, e qualquer outro dos 4 estados podem passar a ser standby em algum momento, de qualquer momento, tá? O advertising, né, é um estado que o dispositivo passa a ser chamado de advertiser, e ele vai enviar pacotes, né, por meio dos canais de advertising. Lembrando que o Bluetooth Low Energy ele usa 40 canais, onde 3 são específicos para advertising, tá? E os outros 37 são utilizados para canais de dados. Então, nesses canais de advertising, ele vai poder enviar dados e, né, responder a requisições ali de outros dispositivos. O estado de scanning, né, ele vai ter o dispositivo ali sendo chamado de scanner, vai ser o dispositivo que vai escutar, né, o meio ali para ver se tem alguém advertising, mandando algum pacote de advertising. Então, depois disso, a gente tem o initiating, né, que seria basicamente um dispositivo que estivesse escaneando, que tem a intenção de se conectar com um advertising, tá? Então, esse initiating, ele vai buscar ali qual é o dispositivo que está advertising que ele quer se conectar, e uma vez que ele faça isso, ele vai fazer a requisição de conexão. Quando essa requisição é enviada, ele vai, e tudo, né, o dispositivo aceitar, ele vai entrar no estado de conectado. E aí o nosso dispositivo, que era o advertising, ele passa a ser o slave, e o nosso dispositivo que estava escaneando e depois entrou no estado de initiating, ele passa a ser o master. Lembrando que o master pode se conectar a vários slaves, e o slave, ele só vai, no momento que ele se conecta, ele só fica conectado a um único master. Ok?
Passando aí dessa parte da máquina de estados, a gente dá uma relembrada rapidamente aqui também na pilha de protocolos do Bluetooth Low Energy, tá? Então, lembrando que a gente tem aqui uma divisão de controlador e de host. No controlador, a gente tem o Low Energy, a gente tem a camada física e a de enlace. A gente tem uma camada intermediária aqui, que é a interface ali para uniformizar a comunicação. E aí depois a gente entra no host, onde essa primeira camada aqui, né, que é o L2 to Cap, é responsável para fazer a tradução das mensagens, tanto para o envio para o controlador, quanto para o recebimento. Então, é ela que junta os pacotes ou particiona os pacotes de acordo ali com o que está sendo recebido e enviado. Depois a gente tem aqui uma camada importantíssima, né, que é o do Attribute Protocol, que vai começar a trazer o conceito de atributos, né, que possuem ali o ID e que vão ter ali meio que um chave-valor, né, então a partir daí que a gente vai ter uma característica. E aí a gente tem o GAT, que é uma forma de encapsular esses atributos em serviços, ou seja, dentro de um GAT, né, a gente vai ter um serviço, na verdade, com vários atributos que basicamente possuem chave e valor. E aí a gente tem algo que já tem ali uma descrição muito mais interessante do nosso sensor. Basicamente, todas as APIs que eu vou utilizar atuam em cima do GAT, tá? Então, a gente vai trabalhar com serviços e com atributos para que a gente possa tramitar e transitar informações. Além disso, a gente tem aqui, né, o SMP, que é o protocolo de segurança, e o GAP, que é um protocolo, já é uma camada mais acima para fazer uma especificação mais generalizada ali de todo um dispositivo Bluetooth Low Energy. Tá? A gente vai focar mais no GAT em si. Então, mais especificamente, né, o que é que a gente tem aqui dentro do GAT? A gente tem aqui os serviços e características, né, que são os atributos, né, uma lista de características aqui dentro. E, lembrando, o GAT, ele funciona como um cliente-servidor, tá? Onde aqui o dispositivo, que é o slave, ele atua como server, e o client, que é o master, né, o nosso dispositivo master, ele vai ali consumir, vai ficar solicitando essas informações, tá? Então, aqui do lado tem um exemplo que é mais interessante ainda, porque eu usei esse serviço, né, que é o Heart Rate Service, e a medida de batimentos cardíacos também como atributo é o que a gente vai simular aqui no final, tá? Então, a gente vai ter exatamente esse encapsulamento aqui, tá? A gente vai simular essa estrutura. Então, no geral, é basicamente isso que a gente precisa entender, né, do Bluetooth Low Energy para que a gente entre, né, no desenvolvimento em si, ok? Então, agora eu vou partir aqui para a parte de tecnologias que foram utilizadas durante o desenvolvimento do projeto. Então, eu busquei ali, né, APIs que facilitassem ali o uso do Bluetooth Low Energy. Então, a gente tem mais baixo nível, seria o BlueZ, né? Então, basicamente, tanto o QT Bluetooth API quanto o PyGate utiliza o BlueZ por baixo dos panos, que, inclusive, é para Linux, tá? E aí, só que não fiz o desenvolvimento utilizando o BlueZ diretamente, mas utilizei o Qt Bluetooth API, que é em C++ com esse framework Qt, né? O Qt é bem poderoso, bem interessante, tá? E a partir daí eu consegui realmente ter bastante flexibilidade para simular dispositivos. Tá? Então, eu consegui criar um service, colocar quais são os atributos, colocar os UIDs, né? Inclusive, ele fornece a lista de UIDs, facilitando um pouquinho ali na hora da criação, para que a gente tivesse realmente esse dispositivo funcional. Então, o BlueZ, ele ficou aqui por conta de sendo citado justamente porque ele está atuando, né, por baixo do Qt ali. Na sequência, a gente tem o Web Bluetooth API, né, que foi a biblioteca que foi escolhida para o nosso monitor. Nosso monitor inicialmente tinha sido previsto para se trabalhar com PyGat, né, que é em Python. Ele parece ser bem interessante, só que eu senti uma certa instabilidade nele, e aí, por conta disso, eu procurei alternativas e eu fui para o Web Bluetooth API. Apesar de ser uma API, né, para trabalhar ali no browser, e que ainda não está na sua versão final,
eu achei bem estável para o Chrome, assim, bem ok. Trabalhei, inclusive, com dispositivo móvel e ele reconhece muito bem. Inclusive, essa janelinha aqui de abrir para pareamento do dispositivo é dele, tá? E a melhor parte também, né, eu acho que casou legal, que o fato de ter sido em JavaScript acabou otimizando ali o tempo de desenvolvimento, porque eu não precisei, né, montar um servidor em Python para montar uma API para enviar isso para o meu monitor, por exemplo. Depois, na sequência, eu utilizei o Blockly, né, que aqui é exatamente o link que eu faço com o meu projeto aí de doutorado, já que eu vou, né, durante aí o doutorado, desenvolver um ambiente de aprendizagem que também atua com desenvolvimento em blocos, e o Blockly, muito provavelmente, vai ser essa linguagem. Então, foi uma ótima oportunidade de trabalhar aqui com essa tecnologia. E, além disso, eu também utilizei dois aplicativos de terceiros ali, né, que é o simulador de dispositivos periféricos de Bluetooth, Low Energy, que inclusive foi desenvolvido, se eu não me engano, pelo pessoal do Web Bluetooth API, então quebrou um galho ali para ter mais de um dispositivo. E o scanner aqui, justamente, que eu usei para validar se as simulações estavam acontecendo da forma adequada, tá? Então, seguindo aqui agora para a nossa arquitetura, né, e o objetivo do nosso projeto em si, tá? Então, o objetivo foi desenvolver, né, um sistema distribuído ali que fosse baseado no Bluetooth Low Energy e programação visual, né, Block-Based VPL, e que a gente pudesse criar dispositivos virtualizados, né, por meio dos blocos e consumir essas informações por meio de um monitor, tá? Então, por conta disso, a gente tem 3 artefatos produzidos, que é o nosso front-end, que vai ter a aplicação em blocos, a gente vai ter um back-end, que vai ser o simulador, né, em C++ com Qt Bluetooth API, e a gente tem um outro front ali, né, que é o monitor, que vai utilizar o Web Bluetooth API. Então, a comunicação entre esses dois se dá a partir de WebSocket, né, e aqui tudo é Bluetooth Low Energy. E os aplicativos de terceiros conseguem se comunicar exatamente com essas duas aplicações, né, com o simulador e com o nosso monitor. Ok? Então, entrando aqui no detalhe da nossa aplicação baseada em blocos, né? O que é que a gente precisou fazer? Primeiro, eu defini aqui a mensagem que seria enviado para o servidor que é o simulador em C++, onde eu envio o service, dizendo aqui se é um heart rate service ou um battery service, o IP, né, do WebSocket, a porta e a estratégia de geração de dados, tá? Então, foi uma forma de brincar aí um pouquinho com os blocos e a forma de gerar dados. Então, eu criei duas estratégias, que é sequencial e a randômica. Então, eu passo aqui dentro, ó, se é sequence ou random, qual é o mínimo, né, que ele vai iniciar e o máximo que ele vai nessa sequência, ou que ele vai fazer o intervalo ali do randômico, e o tempo de atualização dessa informação, tá? Então, eu implementei isso tanto para o heart rate, né, simulator, né, para a gente ter ali as medidas de batimentos cardíacos, quanto para o battery level simulator, tá? A gente vai ver isso melhor na aplicação. Então, no back-end, né, que podemos dizer assim, o back-end ali em C++, que é a aplicação que é o núcleo mesmo, que deu um pouquinho mais de trabalho, eu montei ali, né, para espelhar basicamente essa estrutura da aplicação em blocos. Então, ele consegue simular dois dispositivos, né, com essas duas estratégias, certo? E interpreta exatamente aquela mensagem ali, que é o JSON, tá? Então, não tem muito mistério. O monitor, por sua vez, ele é em HTML, CSS e JavaScript, né? Então, tem ali um pouquinho mais de cuidado fazer uma animaçãozinha. E a gente utilizou a biblioteca que eu já citei, né? E também possibilita se conectar nos dois dispositivos que a gente já está emulando ali no simulator, tá? Além disso, ele permite a gente parar um serviço e iniciar outro, a gente escolher uma outra fonte que está vindo os dados, então tem uma certa dinâmica ali. Os dois fronts, né, tanto o Block-Based App ali e esse monitor, eles possuem um console na tela que vai facilitar ali
a gente enxergar, né, o que está acontecendo, certo? Aqui eu tenho o meu setup, né, que eu fiquei aqui brincando aí com o que eu desenvolvi. Então, eu tenho aqui em amarelo, né, eu tenho a aplicação em blocos, aqui eu estou usando uma máquina com Windows, tá? E o navegador é o Chrome. Em verde, eu tenho o simulador, né, que é em C++, eu estou usando uma máquina no Linux, tá? Então, no Windows eu não consigo, apesar do Qt ser, ele ser multiplataforma, eu conseguir pegar esse mesmo código e compilar no Windows, ele vai acusar uma mensagenzinha dizendo que ele não tem uma biblioteca por baixo para fazer a simulação do Bluetooth, tá? Então, tem que ser no Linux aqui. Um monitor aqui no meio, né, que é em JavaScript, e o meu celular fazendo aqui a pontinha com os dispositivos, com os aplicativos de terceiros ali que foram bem úteis, tá? Então, aqui tem um print da nossa aplicação front-end, que é para criar os blocos. Então, aqui eu já tenho os blocos, todos os blocos que eu precisei criar, tá? Eu montei esses blocos aqui. Tem 3 itens no menu. Então, o primeiro item, batimentos cardíacos, segundo, nível de bateria, e depois aqui os valores, né? Eu coloquei aqui em aberto e que em cores diferentes, né, o simulador de batimentos cardíacos e o simulador de nível de bateria, justamente porque eu bloqueei, por exemplo, arrastar esse bloquinho de sequência e conectar aqui no gerador de dados do nível de bateria. Então, eles são bem, né, bem resolvidos, tá? Só vai conectar aqui uma string, aqui só vai conectar um número inteiro, e aqui ele só vai receber esse sequencial e esse aleatório. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ok? Além disso, aqui eu tenho uma menção interessante, né? Dentro da biblioteca do Blockly, eu encontrei um Block Factory, que é bem legal, porque a biblioteca é para fazer programação em blocos, e eles montaram toda uma programação para gerar os blocos, né? Então, eu utilizei essa ferramenta deles, montei o meu bloco aqui, olha só, esse aqui é o bloco que eu estou desenhando, e o resultado aqui na direita, tá? E aí ele me gera já o JSON, o JavaScript, que aí eu consegui conectar dentro da minha aplicação, certo? Então, montei toda a minha biblioteca de componentes por aqui. Aqui eu tenho o back-end, né, o nosso Bluetooth Low Energy Simulator, em C++, onde basicamente eu tenho uma classe main ali que conecta os principais serviços dessa aplicação. Eu tenho uma classe que é o nosso Bluetooth Simulator Server. Aí eu tenho uma classe que é o Device Simulator, que é uma classe abstrata, tá? Que praticamente faz tudo que eu preciso para simular um dispositivo, e tem um método virtual, né, abstrato ali, que é o provide, que aí sim eu delego para subclasses implementarem e falarem, olha, eu vou gerar o dado dessa forma, tá? Então, fica bem mais prático depois de adicionar um outro dispositivo, se a gente quiser evoluir essa aplicação, por exemplo, tá? Depois eu entro mais um detalhezinho dela. E, por fim, a gente tem aqui o monitor. Então, o monitor, eu coloquei aqui duas animaçõezinhas, né, para a gente poder ver a bateria, e uma outra animação para ver o batimentos cardíacos, né? Aqui do lado a gente tem todo um log, aqui a gente inicia as notificações da bateria, aqui a gente inicia as notificações do batimentos cardíacos, e a gente para as notificações em si, tá? Então, aqui a gente tem a telinha de pareamento no navegador, e aqui eu tenho o estado inicial, né? Quando não tem nenhum dado chegando, inicialmente ele vai estar cinza, e aqui não tem nada dentro, e depois, quando chega uma informação, ele automaticamente atualiza, tá? Então, em termos teóricos, assim, na visão geral, é isso. E agora eu vou partir para a parte prática, né? Para que a gente possa ver um pouquinho da aplicação funcionando. Ok? Então, vamos iniciar aqui pelo back-end, tá? Que vai ser a nossa... Vou sair aqui do full screen, que vai ser o nosso Bluetooth Low Energy Simulator. Ele está na outra máquina, então você acessa aqui via TeamViewer, já está abertinho aqui, tá, gente? Então, só vou dar uma visão geral, já falei ali. Eu tenho esse meu main, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho esse meu main, onde eu basicamente tenho um servidor que eu montei, tá, que recebe a porta, e eu tenho um Device Simulator, né,
que ele pode ser um Heart Rate Device ou ele pode ser um Battery Device Simulator, tá? O Qt, o framework Qt, ele trabalha muito com o padrão Observer. Então, ele tem essas estruturas de connect aqui, e a gente emite sinais que vão disparar o slot, né? Então, a gente cria sinais e slots, né? Então, aqui, o que a gente está fazendo? Isso aqui é um lambda, tá? Uma função só para evitar ter uma outra abstração ali, para facilitar a minha vida. E aqui embaixo eu estou falando o seguinte, ó, esse servidor, ele está fazendo da seguinte forma, quando ele receber um send command ali, ele vai iniciar esse start device, ok? Então, o Bluetooth Low Energy, ele vai ter aqui, ele vai estar escutando nessa porta, e aí, em algum momento, ele vai receber uma mensagem da nossa aplicação, que é aquele JSON. Quando ele recebe aquela mensagem, ele emite o send command, e o send command chama esse método aqui, que é o start device, que é esse lambda. Aqui dentro, eu encapsulei, né, a mensagem dentro de um command package, e aqui eu faço a validação. Se o dispositivo é um Heart Rate Device, eu vou simplesmente apagar o dispositivo anterior. Eu coloquei esse delay aqui porque foi o único ponto que eu estava sentindo que às vezes dava uma quebra, tá? E aí, como não valia o desgaste ali de ficar entendendo a sincronização de parar um dispositivo e levantar outro, não era o objetivo, assim, de focar nesse ponto, então, eu coloquei um delay, já foi suficiente para mim, né? Coloquei ali rapidamente, ali 5 segundos, para ele startar um próximo dispositivo. E aí ele já começa a criar um novo dispositivo. A mesma coisa aqui para o Battery Service, tá? E aí só tem uma menção aqui embaixo, que eu faço uma outra conexão, que esse comando aqui é basicamente o seguinte, ó, quando o servidor fechar a conexão, ou seja, quando eu clicar em parar lá na minha página do bloco, ele vai chamar o Delete Device, que ele vai mandar apagar esse dispositivo que está sendo emulado, para que ele não fique ali enviando informações desnecessárias, tá? Então, essa aqui é o nosso main. Vale a pena a gente dar uma olhada rapidamente aqui no nosso servidor. Deixa eu só mostrar. Nosso servidor, ele vai ter os slots de on new connection, ou seja, quando uma conexão nova chegar, né? Ele vai ter ali o momento de processar a mensagem de texto, que é o JSON que chega, e ele vai ter ali o socket disconnect, tá? Então, olhando aqui, além disso, ele tem, né, o nosso construtor e o destrutor, né? E aqui temos os dois sinais, que é o closed e o send command. Então, entrando aqui, nosso construtor, perceba que ele só vai iniciar aqui a escuta de uma porta, né? Levantar o servidor em si. O destrutor também bem simples. O on new connection, ele pega ali a nova conexão e aí ele faz a conexão aqui para dizer, olha, quando receber uma nova mensagem de texto desse cliente, por favor, use o método processar text message, né, que vai fazer o processamento adequado ali do JSON, tá? E a mesma coisa para, se ele desconectar, então chame esse método de desconectar. Então, aqui a gente tem um método de processar o texto, que basicamente recebe aquele JSON, e aí eu estou montando aqui, a partir do KJSON document, o pacote command package, só para facilitar a minha vida mesmo, né? Poderia ser uma estrutura ou uma classe aqui em si, optei por fazer uma classe, e aqui eu estou chamando o sinal, tá, gente? Para quem nunca viu a forma que o Qt trabalha, eu faço esse send command, tá? Esse send command dispara o sinal que vai, por sua vez, né? Ou seja, chamei aqui, ele vai chegar aqui, ó. Ó, chegou um comando aqui, então start esse método, tá? Só para... Beleza. Então, do servidor, basicamente é isso, né? Da parte do servidor dentro do simulador. E a classe dos Device Simulator, né? Que a gente entra aí, sim, na parte do Bluetooth Low Energy. Então, ele tem aqui, mais uma vez, né? Um construtor que vai pegar os dados que chegaram da aplicação em blocos. Ele inicializa um timer aqui, tá, gente? É um Qt timer que ele faz um timeout e chama o método provide, tá? Esse método provide é aquele método abstrato que eu deixo ali para as classes de dispositivos implementarem ele. E aí, obviamente, né, eu seto o tempo de acordo com o parâmetro que eu mandei
lá da outra aplicação. Ele tem um destrutor aqui também. Aqui a gente tem a inicialização, né? Ou seja, o uso efetivo mesmo da biblioteca do Bluetooth Low Energy do Qt. Então, eu vou criar aqui um Low Energy Advertising. Ele vai pedir para eu passar aqui qual é o ID do service para criar esse service aqui dentro. Ele vai falar aqui qual vai ser a característica que ele vai utilizar, tá? Ele vai adicionando aqui todos os parâmetros necessários. E aí, por fim, depois ele vai chamar o Start Advertising, né? Quando ele iniciar ali quando a gente criar o dispositivo, ele vai fazer o Start Advertising, que ele tem um método de criar o dispositivo periférico, ele adiciona um serviço aqui dentro, que a gente está montando aqui em cima, na verdade, né? E aí, depois disso, ele manda o Start Advertising, já com todos os parâmetros direitinho, ok? Além disso, eu tenho só um método de reconectar e dois métodos aqui bem simples de estratégias que eu já citei, né? O sequencial e a estratégia randômica, que eu usei as mesmas, né? Esses dois métodos iguaizinhos aqui nos dois dispositivos, porque não fazia sentido também ficar entrando em mais detalhes disso. Então, agora feito isso, né? As classes da gente de bateria e de sensor e o nosso heart rate device, eles ficam bem simples aqui. Então, a gente tem só uma classe, né, um método provide sendo sobrescrito aqui, e ele tem, né, é um momento que ele vai falar, olha, você vai escrever, vai pegar essa característica e você vai escrever dentro dessa característica, né, esse valor, ok? E aí aqui ele vai vai gerar um novo valor da forma randômica ou sequencial, de acordo com a mensagem que chegou lá via JSON. É um overview bem amplo assim, mas como foi a parte mais sensível da aplicação, eu quis entrar um pouquinho mais de detalhes, demais eu não vou entrar em tantos detalhes assim não, tá bom? Ela é bem back-end. Vou rodar essa aplicação aqui agora. Eu já setei para... Já está aberto aqui, agora que eu estou vendo. Eu já setei para ela ficar escutando a porta 5000, tá? Mas na verdade ela é parametrizada. Então eu coloquei aqui como variáveis de ambiente para ele iniciar, como variável para ele iniciar já na porta 5000. E aí a gente vai para a nossa aplicação em blocos. Essa daqui é a nossa aplicação em blocos, tá? Que vai gerar aquele JSON para que o nosso servidor escute. Eu já tenho um bloco criado aqui para facilitar a nossa vida, né? Então, vocês vão ver, olha, esse daqui são os blocos em si, de batimentos cardíacos e nível de bateria, tá? Aqui eu tenho os valores, que pode ser string e numérico, e eu posso alterar. Perceba que eu não consigo conectar um numérico aqui embaixo, eu não consigo conectar uma string aqui também, certo? Aqui dentro tudo é numérico, e eu vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho o IP da minha máquina, eu tenho uma porta, que aqui no caso vai ser a 5000, certo? E eu tenho aqui já um parâmetro iniciando, ó, sensor de batimentos cardíacos iniciando vamos colocar, em 50, indo até 150, com intervalo de 500 milissegundos, tá? Então, eu vou dar o executar e ele vai começar a rodar aqui, vai chegar a mensagem lá na nossa, aqui já tem a mensagem que foi, né? Aqui ele chegou um tipo de sequência, com mínimo de 50, 150, e ele já começa a fazer o dispositivo, né, de Heart Rate Service ser emulado, tá? Então, eu posso parar a execução, posso criar um outro. Então, aproveitando já a sequência, eu vou utilizar aqui o nosso monitor, tá? Então, eu já tenho um dispositivo sendo emulado, e agora eu posso, foi aqui o batimentos cardíacos, eu posso buscar ele aqui. Vou clicar em Start Heart Rate Notifications. Isso aqui pode demorar um pouquinhozinho, só o tempo dele encontrar a primeira vez. Apareceu, ó, ele encontrou aqui, ó, Heart Rate Server. Ele vai clicar em parear. A gente pode observar aqui que ele vai tentar buscar as informações. Ele deu uma reclamadinha. Deixa eu mandar de novo aqui.
estava aberto há tempos. Demorou um pouco mais do que deveria. Deixa eu só... Ah, pronto. Vou botar para parear aqui. Impressionante, né? Só ser a apresentação que, que o negócio dá uma quebrada. Deixa eu parar a execução e mandar ele criar outro aqui rapidinho. Ele criou ali novamente. Deixa eu criar de novo aqui, gente, só para ver o que pode ter acontecido. Vou fechar, pode ser que eu tenha com dois abertos. Eu fiz esse teste algumas vezes, algumas mesmo, e nunca deu tantas vezes esse probleminha aí, não. Mas, enfim, faz parte. Vou ver se eu tomei um pouquinho mais o tempo. Aqui, 50, 150. Enviando, chegou, iniciou. Pareado. Como pode, né? Deixa eu tentar simular o outro aqui. A gente já... Esse vai... Esse daqui eu coloquei os parâmetros já da bateria meio que preenchidos. Mandou aqui, conectou. Tá enviando aqui agora. Não sei qual foi a estabilidade, não, desculpa aí o porquê. Tá, ele tá chegando aqui as notificações vindo do meu dispositivo.
que está sendo emulado, tá? Eu botei a estratégia sequencial, então ele está fazendo dessa forma. Eu vou dar o stop aqui e vou colocar para ele fazer uma sequência, uma aleatória, só para a gente ver aí a outra estratégia funcionando para a execução. Vou recarregar aqui para... Está funcionando ali. Ok. Pareou, agora ele fica randômico de acordo com o intervalo. Tá? O mesmo princípio se aplica aqui para o do batimentos cardíacos. Aconteceu algum probleminha ali que ele estava dando desconectado. Inclusive, foi a primeira vez que eu vi acontecer isso. Olha que eu estou desenvolvendo isso já faz um tempo. Mas o importante é que funcionou bem aqui com o nosso sensor de bateria. Tá? E, por fim, tá? A única coisa que eu coloquei aqui a mais também é que a gente pode usar aqui, ó, por exemplo, o Bluetooth Scanner para conseguir, né, encontrar os nossos dispositivos, tá? Então, agora no momento ele está conectado, então por conta disso ele não vai aparecer aqui, mas aí eu vou dar um stop nele aqui, vou parar, vou criar uma nova execução, só para que a gente possa ver ele surgir aqui no outro dispositivo. Ele já está para startar, pronto, olha, ele já surge aqui, tá? Eu consigo conectar nesse dispositivo, ele é o conector, ele está conectando ali. Conector, eu consigo ver a notificação, né, e aqui são os dados sendo enviados para ele. Então, essa foi a forma que eu depurei e fiz aí para ambos os dispositivos, ok? Não vou mais entrar em muitos detalhes, esse aí foi o demo. Além disso, aqui em relação a código, né? Eu tenho o Bluetooth Low Energy Simulator com vários JavaScripts aqui dentro. Os mais importantes é essa parte de WebSocket. Aqui são os componentes que eu gerei. E aqui, ou seja, o WebSocket, eu tenho essas funcionalidades. Os componentes estão aqui nesse formato, né, que foi via aquela ferramenta que eu mostrei. E, no geral, é isso, né? Eu tenho aqui uma lógica só para montar o JSON, né, de acordo com a linguagem de blocos ali. E o nosso monitor, que faz uso aqui da parte de notifications. Cadê? É o Notifications.js, né, que eu tenho mais informações aqui da conexão, e o uso aqui, ó, Navigator.bluetooth, request device, e eu digo qual é o tipo de dispositivo. Tá? Então, só para ter uma noção de como é que é essa biblioteca do JavaScript do Web Bluetooth API, certo? Então, encerrando aqui, tá? Só as conclusões. Foi legal ver aí, fazendo esse demo, eu consegui ver realmente a funcionalidade sendo aplicada ali no GAT, né? Ou seja, trabalhando bastante com Key Value, né, da biblioteca. Então, foi possível ali a gente montar esse simulador e ver tudo acontecendo de forma dinâmica. Foi bem legal o fato de poder trabalhar um pouquinho aí do conteúdo que eu estou para trabalhar no doutorado, né? Trabalhar com Blockly. E, né, o Web Bluetooth API, por mais que ainda não esteja em estado final ali, ele é bem promissor, tá? Achei bem legal isso. E, por fim, o Qt, por ser ele ser cross-platform ali, é possível depois eu fazer essa build para uma outra aplicação em dispositivos móveis, por exemplo. E é isso.
Me desculpe aí ter passado um pouquinho do tempo, mas acabou que surgiu um bug ali que não era esperado. Obrigado aí pela atenção de todos.